Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Juízes 4. Hoje nós vamos ouvir aqui um texto muito interessante que moveu muito a minha mente aqui, aprendi muito. Parece um texto simples, quero que vocês prestem bem atenção, mas é bem interessante o quanto a gente pode aprender com um texto tão simples. Vai ter sangue, lágrimas e louvor. A gente vai ouvir tudo isso no texto de hoje. Então vamos, Juízes 4, nós vamos estudar sobre mais um juiz chamado Débora. Ok? Vamos ler a palavra de Deus. Todo mundo já achou? Juízes 4. Vamos lá. Depois da morte de Eude, o texto é um pouco longo, mas vale a pena. Vamos lá. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arazote-Goim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora era uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu então Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de guerra, de ferro, e todos os seus soldados, de Arazote a Goim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e seu exército a fio de espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Orosete a Goim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada, não sobrou nenhum só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de queneu Éber, do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: Venha, entre em minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco d'água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro.
Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando, ele na tenda viu ela caída, ele caído, Sísera caído, né? Morto com uma estaca. Eu não precisava dizer que ele estava morto, né? Mas tudo bem. Atravessando com a estaca atravessado nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor Deus, e eis aqui o Teu povo. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale através de mim e que a Tua palavra faça tudo aquilo que o Senhor quer que faça. Pois, Senhor Deus, nós estamos aqui para Te cultuar, pois Tu és o nosso Senhor. Nós reconhecemos isso, Senhor Deus, e sabemos que Tu és o nosso juiz imortal. Louvado seja o Teu nome. Desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa série que nós estamos assistindo, é Tropeços de um Rei, de um Povo Sem Rei. E se vocês, assim como eu, vocês gostam de assistir uma série, vocês sabem que no intervalo de um episódio para o outro, sempre tem uma explicação do que a gente tem assistido, que é para a gente poder unir aquela informação que a gente está tendo, não é? E sempre tem uma frase que diz assim, anteriormente em... Então, nós vamos começar com anteriormente em Juízes. Né? Então, vou fazer uma breve explicação, só para a gente poder se situar aqui. Então, o livro de Juízes, ele faz parte dos livros históricos da Bíblia e é o 7º livro do Antigo Testamento. Ele está localizado depois do livro de Josué e antes do livro de Rute. Não se sabe exatamente quem escreveu o livro de Juízes, mas nós atribuímos a autoria ou até a sua compilação a Samuel. Juízes compreende um período da história que vai desde a morte de Josué até os tempos de Samuel, um período de aproximadamente 400 anos e é considerado um período muito negro na história dos hebreus. Após a libertação do povo de Israel do Egito por Moisés, o povo passa 40 anos no deserto e após esse período chega à terra prometida. Moisés, então, ele prepara um discípulo que seria o novo líder para esse povo após a sua morte. Esse discípulo, ele chamava-se Josué, que era um grande guerreiro e através dessa liderança o povo se estabeleceria na terra de Canaã. Bom, talvez graças a essas constantes guerras para assumir a terra prometida, Josué, assim como os juízes que nós temos estudado aqui, ele comete um erro básico. Ele não cria um próximo líder, ele não prepara um próximo líder, um sucessor, ele não faz isso. Assim como os juízes que nós estamos estudando. E por falta dessa liderança humana e a própria desobediência a Deus, o povo de Israel, que deveria expulsar aqueles povos que habitavam na terra de Canaã, comete um erro de conviver pacificamente com aquele povo. Era um povo estrangeiro com deuses estrangeiros. O versículo-chave do livro de Juízes é Juízes 21, 25, que diz que naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo, né? Então, se a gente olhar logicamente para esse texto, a gente já vê que se estava parecendo certo aos olhos deles. Então, quer dizer que o povo achava que o que eles estavam fazendo não tinha nada de errado, não é? Então, eles poderiam continuar cultuando aqueles deuses. Então, a consequência desses atos faz com que o povo de Israel apostatasse. E a apostasia é nos separar no caso aqui, separar de Deus. Né? Ou seja, ao invés daquele povo remover aquele câncer moral que se espalhava entre os habitantes de Canaã, eles contraem a doença. Os deuses cananeus começam a ser laços para os israelitas. Ok? Até aí? Deu para... Todo mundo está aqui comigo, né? Bom... eu não sei se vocês sabem, naquela época, até mesmo as pessoas do Oriente Médio, eles têm uma relação muito íntima com o nome. Então, se você for ao Oriente Médio, as pessoas vão perguntar o seu nome e vão perguntar o que significa o seu nome. E não era diferente naquela época, né? A gente tem na Bíblia vários relatos disso, inclusive o próprio Deus, ele troca algumas pessoas de nome. Por exemplo, Abrão, que significava pai honrado, virou Abraão, pai de nações.
Jacó, que era enganador ou perseguidor de calcanhar, virou Israel, que é aquele que luta com Deus. Então, eu vou trazer como curiosidade o significado do nome dos juízes, né? Que estamos estudando, e um trocadilho. Eu vou pedir a permissão de fazer um trocadilho com o nome desses reis e os juízes daquela época. Então, a gente estudou até aqui. Otoniel, que significa o leão de Deus. Ele era da tribo de Judá, o inimigo dele era Cuxã-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia. E Cuxã-Risataim significa dupla maldade. Tiveram 8 anos de opressão e depois da libertação tiveram 40 anos de paz. Então a dupla maldade que veio sobre o povo de Israel foi vencida pelo leão de Deus. Nós tivemos também Eude, que significa eu agradecerei. Ele era da tribo de Benjamim e tinha como inimigo Eglon, que era o rei de Moabe. Tinha mais os amalequitas e os amonitas, mas o significado de Eglon, e vocês vão ver que tem tudo a ver, o significado de Eglon é semelhante a um bezerro. Se a gente lembrar, ele era um rei muito gordo, ele estava mais para um boi do que para um bezerro, né? Mas está valendo. Tiveram então 18 anos de opressão e depois disso 80 anos de paz. Com o sacrifício do bezerro, o povo é grato novamente a Deus por sua libertação. Nós tivemos também Sangar. Algumas traduções dizem que Sangar significa espada. O inimigo de Sangar era os filisteus. A gente pouco sabe sobre Sangar, mas eu creio que ele era tipo um Sansão, porque ele vence os filisteus, 600 filisteus, com uma aguilhada de bois. A aguilhada de bois era tipo uma vara com um ferrão na ponta, que quando os agricultores iam cavando a terra, eles iam espetando o boi ia na frente puxando lá aquele arado, e para o boi andar eles tinham que espetar. Então aquilo que era aguilhada, né? Então ele venceu 600 filisteus com uma aguilhada. Ele devia ser um cara muito forte, por isso que eu comparei ele a Sansão. Eusébio de Cesareia, ele fala que Sangar foi também um juiz no mesmo período que Eude. Porém, essa informação ela não é muito precisa, e como eu não tinha muita informação, eu não fiz nenhum trocadilho. Vou ficar devendo esse trocadilho. Mas hoje nós vamos falar sobre Débora, que é a quarto juiz ou juíza. O significado de Débora é abelha. Ela era da tribo de Efraim, ela tinha como inimigo o Jabim, que era rei de Canaã. Jabim significa inteligente. Eles passaram 20 anos de opressão e depois 40 anos de paz. Então hoje nós veremos como Deus ajuda uma abelha rainha e um grupo de homens a vencer o poderoso exército do rei inteligente. Ok? Todo mundo comigo? Bom, nós temos duas perspectivas dessa história. Nós temos o capítulo 4, que nós acabamos de ler, e nós temos o capítulo 5. O capítulo 4, ele conta a história como uma história, né? Não tem muito o que acrescentar. Mas o capítulo 5, que eu vou pedir para vocês darem uma estudada nesse capítulo, junto com o capítulo 4 essa semana, para fixar melhor, a gente percebe que é um ponto poético, é um louvor a Deus após uma batalha, e tem vários pontos interessantes que eu vou usar aqui na pregação, e eu vou pincelar esses pontos para vocês entenderem melhor. E o que é mais interessante desse texto, do capítulo 5, é que nós vemos que Deus sempre esteve presente em todos os momentos dessa história. Então, às vezes a gente pensa assim, foi só Sangar, teve aquela luta lá, Jabim e tudo mais, mas a gente quase não ouve falar de Deus. Mas no capítulo 5, com esse louvor, a gente vê que em todo momento Deus está presente naquela história. Como nós vimos, todas as histórias dos juízes até aqui, eles têm um ciclo. Ele começa com o povo apostatando, afastando-se de Deus e vivendo essa corrupção moral e espiritual. Depois Deus levanta um inimigo dentro do povo de Israel, que eles viviam, que eles conviviam, e o povo era morto e o povo era escravizado. E aí então Deus
Desculpa, o povo então lembra-se de Deus, como se ele tivesse esquecido, né? Arrependem-se e clamam a Deus, vivendo assim um reavivamento espiritual. Deus levanta um libertador, Deus levanta um juiz. Então esse juiz, ele liberta o povo do inimigo e esse povo volta a servir o Senhor novamente até enquanto o juiz está vivo. Depois que o juiz morre, o que acontece com o povo? Erra novamente. Então o ciclo se reinicia. Então, após a morte de Eude e Sangá, que nós vimos agora há pouco, não foi diferente. O povo volta a fazer o que era mal perante Deus. Só que agora o rei Jabim, ele é um rei que é da região de Canaã, que vivia em Azor. Se a gente pesquisar sobre esse rei também, a gente vai encontrar ele como rei de Azor. Ele oprime o povo de Israel por 20 anos. Percebam, meus irmãos, que está piorando a situação. A opressão, primeiro eram 8 anos, depois passou para 18 anos, e agora o texto menciona uma dura opressão por mais de 20 anos. Se a gente abrir a Bíblia do capítulo 5, do verso 6 ao verso 7, a gente vê essa opressão falada por Débora com um peso nas palavras. Ela diz assim: as estradas estavam desertas e os viajantes seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido. Ela está triste, ela está cantando isso com um pesar. Então, a opressão era muito dura nessa época. E esse rei Jabim, ele era muito poderoso, tanto que o texto ele enfatiza que ele possuía 900 carros de guerra de ferro. Meus irmãos, 900 carros de guerra naquela época, de ferro, era assim alta tecnologia. Era como se fossem os tanques da nossa época. Tanques assim, que conseguem lançar granadas numa mosca a 2 quilômetros de distância. Era um negócio assim fantástico. Desculpa a minha imaginação, mas é mais ou menos isso. Então, nenhum povo daquela época, ao ver esses carros de guerra, eles queriam ir lutar com esse rei, né? Então Deus levanta novamente uma pessoa improvável, que nós estamos vendo até agora, são pessoas improváveis. Para aquela época, uma mulher chamada Débora, a abelha. Eu acho que não é necessário a gente falar que a mulher ela tinha pouco valor naquela época, mas Débora, ela ia na contramão dessa cultura. Débora, ela era uma profetisa, ou seja, uma mulher que, naquela época em que ninguém mais queria saber de Deus, o povo tinha se afastado, tinha apostatado, ela era reconhecida pelo povo como uma mulher que tinha o dom de Deus em profetizar. Ela falava com Deus, ela ouvia a Deus e falava em nome de Deus. Ela era casada e era reconhecida até mesmo pelo marido, graças a Deus. E além disso, ela era reconhecida pelo próprio povo. Além de profetisa, Débora também era juíza. E aqui a gente tem uma particularidade. Se vocês voltarem um pouquinho e estudarem os juízes antes de Débora, todos os juízes aqui que Deus levantou, eles eram guerreiros ou líderes militares. Nesse momento aqui da história, Débora não era uma juíza militar, ela era uma juíza de pequenas causas, muito sábia. E ficou tão importante com essa sabedoria e esse julgamento que a Bíblia diz que ela tinha até um lugar com seu nome. A tamareira de Débora, a tradução da Almeida diz a palmeira de Débora. Enfim, ela tinha um lugar que ela ficava julgando aquele povo. Meus irmãos, eu acho que até isso havia uma sabedoria, dela julgar esse povo num lugar aberto, porque ela poderia muito bem julgar o povo num lugar mais fechado, até porque eu vou falar dos meus problemas com alguém que vai julgar, eu vou falar num lugar aberto? Não, eu estou com um problema, eu preciso resolver, eu vou ter alguém que vai me ajudar, então eu vou falar e eu não quero que ninguém saiba. Mas até aqui a gente olha que parece que tem sabedoria nesse momento aqui. Porque como ela era mulher, já pensou se ela começasse a falar com homens em lugar mais reservado? Ela poderia perder toda a reputação, tanto dela quanto do marido. Então, ela falando num lugar público, ia ser muito melhor, porque as pessoas iam ver e ouvir o que ela estava falando e não ia ter problema nenhum com isso.
E todo o povo de Israel ia para falar com ela, para deliberar sobre os seus problemas. E eram problemas como sobre bens, heranças, enfim, qualquer problema que aquele povo tivesse naquela época, né? E eram resolvidos pelo aconselhamento de Débora. Ela ganha tanto o reconhecimento desse povo e tanta sabedoria que ela ganha liderança. E também pelo dom de profetisa que ela tinha, ela tem a autoridade de chamar Baraque para ir à guerra. Baraque, ele era um líder da tribo de Naftali. Ele era um grande guerreiro daquela época. Débora então diz a Baraque que ele deveria ir contra o rei que estava oprimindo aquele povo, o rei Jabim. Bom, ela chama Baraque, mas aparentemente, se a gente for ler o texto, aparentemente ele não quer ir para a batalha. E a gente vê isso em dois momentos. Eu gosto da versão Almeida desse texto, porque tem um detalhe. Começa o texto com uma pergunta, que diz assim: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Por causa dessa pergunta, meus irmãos, eu entendo que Baraque já havia recebido essa revelação de alguma forma. A Bíblia não diz, é a minha imaginação, mas fica parecendo que ele já tinha recebido isso. Débora pergunta para ele e ele meio que se esquivando, ele não queria ir. Num outro momento, que podemos entender que Baraque não quer ir à guerra, é no verso 8. Lembre-se que Débora já tinha chamado Baraque. E Baraque, frente a frente com Débora, ele diz assim: se fores comigo, eu irei. Se não fores, eu não vou. Não fica parecendo aquelas pessoas que não querem ir para lugar nenhum e fica, rapaz, agora é maranhense ele, rapaz pequena, se tu for, eu vou. Não é assim que a gente diz? Então fica parecendo assim que Baraque não queria ir à guerra. Talvez Baraque tivesse com medo do exército e dos carros de guerra, dos carros de ferro, que ninguém queria enfrentar. Há uma outra hipótese. Talvez Baraque, sabendo que Débora era uma profetisa de Deus, ficou na dúvida se a mensagem era do próprio Deus para ele. Essa dúvida, meus irmãos, é totalmente compreensível. E temos alguns relatos de pessoas que questionaram Deus na Bíblia. E essa não seria a primeira vez. Por isso eu pensei assim. A gente tem Jó, que questionou a Deus. Nós temos Jeremias, que questionou a Deus. Nós temos o próprio Moisés, que disse, olha, Senhor, chama outra pessoa, não é comigo. Então, tem um outro exemplo que nós vamos estudar a seguir, que é o próprio Gideão, que ele é um juiz também. Só que eu não vou falar do Gideão, porque eu não vou dar spoiler. Mas a gente vai falar de Gideão depois. Bom, então, voltando, Baraque quis saber se o próprio Deus iria ajudá-lo a conquistar aquele povo e ter certeza que sairia vitorioso daquela batalha. Ele quis testar se a mensagem realmente era para ele. Por isso que ele perguntou para Débora se Débora marcharia em batalha com ele. Débora então responde positivamente para Baraque. Mas por que Baraque não creu imediatamente que aquela mensagem era do próprio Deus para ele? Débora falou que iria ficar registrado na história que o povo foi liberto por uma mulher e não por Baraque. Depois da resposta positiva, então, de Débora, Baraque decide acreditar na profecia e que essa profecia vinha do próprio Deus e era para ele. E ele pareceu não se importar com essa história de glória. Ele queria vencer a batalha e libertar o povo. Fazendo uma aplicação dessa história toda para nossas vidas, meus irmãos, eu pergunto, quantas vezes, às vezes, nós oramos para Deus? Várias vezes nós oramos por determinadas coisas. E aí, Deus fala aos nossos corações e a gente fica na dúvida. Será que o que a gente está ouvindo realmente é de Deus ou sou eu? Só eu que penso assim ou todo mundo? Não é fácil a gente ouvir a voz de Deus, não é? E aí vocês perguntam, beleza, Fábio, tudo bem, isso acontece comigo. Mas, já que tu tocou nesse assunto, como é que eu descubro se o que eu estou ouvindo é de Deus ou não? Então, meus irmãos, eu vou dizer para vocês a minha técnica, como é que eu faço. Vocês já ouviram falar que existe um negócio chamado orar-ação. Oração.
Então, vocês devem continuar orando por aquele assunto. E se Deus diz assim, meu irmão, fique. Deus não fala meu irmão, né? Diz meu filho. Meu filho, fique. Mas continue orando por aquilo. Ou se ele diz vá, meu irmão, dê o primeiro passo. Vá, mas continue em oração. E Deus vai conduzindo você por aquele caminho. É importante a gente continuar a orar. Não é continuar a nadar, né? Continue a orar. Né? Continue a orar. Isso é só para quem tem referência. Mas tudo bem. Bom, não é simples. Eu admito que não é simples. Mas é o que tem funcionado comigo. Então, eu aconselho vocês a orar mais ação. Ok? Voltando ao Evangelho. Eu até entendo Baraque pela dúvida, meus irmãos. Afinal, ele iria lutar com um incrível exército, com carros de ferro, que ninguém queria lutar. Não sei se vocês sabem o que são esses carros de guerra, mas eu vou fazer vocês visualizarem melhor isso. Vocês assistiram o filme O Gladiador? Acho que sim. Se não assistiram, por favor, assistam, vale muito a pena. Tem uma cena nesse filme que é o seguinte, vários gladiadores, eles entram numa arena e todos os homens de guerra com espadas e tudo mais, eles eram gladiadores e entram 3 carros de guerra. Esses carros de guerra, eles tinham nas rodas, eles tinham umas lanças, algumas coisas cortantes, tinha uma pessoa que conduzia aquele carro de guerra, eram 2 cavalos, alguém que conduzia e parecia que tinha um especialista que ia junto com o cocheiro, vou chamar de cocheiro, que eu não sei o nome daquela época. E essa pessoa que não era o cocheiro, ele era especialista em arco, flecha, lança e tudo mais. E todos eram guerreiros do imperador. E o objetivo daquele momento lá, era divertir o imperador e todas as pessoas que estavam naquela arquibancada. E qual era a diversão? O massacre dos gladiadores. O imperador nunca quis imaginar que os carros de guerra dele iam perder uma luta dentro daquela batalha, dentro daquela arena. Se não fosse pelo Máximos, mas isso é uma outra história. Nós vamos continuar aqui no Evangelho. Eu trouxe essa história aqui só para vocês entenderem o que é o carro de guerra daquela época, do que eles eram feitos e a possibilidade de destruir 3 carros de guerra, destruir vários guerreiros. Né? Imagina o povo de Israel, eles eram totalmente desprovidos dessa tecnologia. Eles não tinham acesso a ferro, eles não tinham outra tecnologia, nem meios para produzir armas de metal. É como se a gente juntasse um número de pessoas com armas tipo baladeiras, eu sou maranhense, então baladeira, mas era estilingue ou funda, como vocês queiram, arcos, flechas, escudos e lanças, tudo de madeira e pedra, para lutar com um exército, com tanques de guerra. Humanamente pensando sobre isso, meus irmãos, é impossível. O povo não tinha a menor chance. O povo de Israel não tinha a menor chance contra esses carros de guerra. Humanamente. Mas eles tinham a favor deles o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos estava com eles. E Débora sabia disso. E ela se levanta ousadamente e diz que Deus entregaria aqueles incircuncisos na mão de Baraque. O texto não diz incircunciso, mas eu achei melhor, porque eram incircuncisos. E o texto que a gente vê sobre isso, ele diz assim, no verso 7, ele, Deus, fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas. Tinha os carros de guerra e ainda tinha as tropas, junto ao ribeiro de Quizon, guarda esse nome, ribeiro de Quizon, e os entregará em suas mãos. Meus irmãos, como nós vimos, o próprio Deus entregará esse exército nas mãos dos israelitas. E eu quero que vocês guardem, por favor, esse nome, Ribeiro de Quizon, o local da batalha. Então, após Débora convencer Baraque, eles convocam Zebulon e Naftali, que eram 2 tribos de Israel, descendentes dos filhos de Jacó. Naftali era o 6º filho da serva Bila, serva de Raquel, e Zebulon também era o 6º filho de Jacó,
com a sua serva Leia. Vocês estão percebendo aí o sexto filho? Eram 2 cestos, era meia, meia, não tem nada a ver. É só para chamar a atenção mesmo. Não tem nenhuma relação, mas tem alguma coisa interessante nesse meia, meia. A parte interessante disso é que Deus levanta 2 tribos que não eram as tribos principais de Israel. Tipo a tribo de Judá, que era uma das tribos principais, Levi, Simeão, Benjamim, Efraim, eram tribos principais. Ou seja, apesar do exército ser um exército perigoso, poderoso, Deus não quis que as principais tribos de Israel fossem para a batalha. Por quê? Porque a glória não é de homens, a glória é de Deus. O tempo todo a gente vê isso. Então, dessas 2 tribos, juntam-se 10.000 homens, que se a gente pensar 10.000 homens, é um punhado de pessoas, né? Não é tanta gente assim, tendo como líderes Débora e Baraque, e eles foram para a guerra. Meus irmãos, aí acontece uma coisa interessante. O texto ele faz um corte. Fica parecendo o final de episódio, que tem uma guerra está para explodir, e a gente fica ansioso que aquela guerra vai explodir, e acaba o episódio, e aí a gente fica, beleza, vamos assistir o próximo. No próximo episódio aparece uma cena que não tem nada a ver aparentemente com aquela guerra, e a gente fica, meu Deus, mas eu quero ver a guerra. E aí aparece uma cena... A gente pensa assim, mas o que tem a ver isso, né? A cena é cortada para um pequeno relato sobre Éber, o queneu, que fazia parte de uma tribo nômade. Preste atenção, ela é uma tribo nômade, isso é importante para o futuro. Eles eram parentes do sogro de Moisés, e este separa-se do seu grupo e arma uma tenda próximo de onde haveria essa guerra, de onde ia desenrolar essa guerra. Claro que Éber não sabia disso, senão ele não tinha colocado a tenda dele lá, né? Somente Deus sabia disso. Bom, parece uma informação desconexa do texto, mas Éber, ele tem uma esposa chamada Jael. Também guarda esse nome, Jael, a gente vai já falar dela. Corta novamente a cena e nós vimos já Débora e Baraque indo para a batalha, juntamente com 10.000 homens, para um local chamado Monte Tabor. Então, um dos informantes de Sísera, só para lembrar, ele era o comandante dos exércitos dos carros de ferro. E já que ele era comandante, ele tinha os informantes dele, ele era um cara experimentado de guerra, então alguém foi lá e avisou ele quem iria para a batalha e a quantidade de homens. O verso 13 diz que Sísera convocou todos os carros de guerra e todo o seu exército para ir para a guerra. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, para quê? Para que um exército tão poderoso para 10.000 homens? Se a gente fizer uma proporção, eu fiz uma proporção, 10.000 homens para 900 carros de guerra, daria aproximadamente 11 israelitas para cada carro. Fora o resto do exército. Meus irmãos, não precisava isso. Eu fiquei pensando, por que Sísera faria um negócio desse? Ele é um comandante hábil, experiente de guerra, sabendo do poder do exército dele, eu fiquei pensando, eu acho que ele deve ter pensado assim, gente, isso é um atrevimento, 10.000 homens contra meu exército, como é que esses caras vão se aventurar para lutar contra mim? Então, eu acho que ele quis mostrar o poder que ele tinha, o poder e mostrar para todas as tribos de Israel que ninguém poderia ir contra ele. Ia ser um massacre, assim como a gente viu ainda há pouco lá no Gladiador, a ideia era massacrar. Bom, confiante nessa vitória, quando o povo de Israel desce o Monte Tabor e o exército de Sísera, ele já estava lá esperando o povo. Gente, em nenhum momento, meus irmãos, em nenhum momento, o texto fala que Sísera ficou receoso de atacar aquele povo. Em nenhum momento. A gente presta atenção nisso, porque ele sabia que o massacre ia ser certo. Imaginem a cena. De um lado, um grupo de pessoas, liderado por uma mulher, armado de paus e pedras, digamos assim, frente a frente a um exército de Sísera com seus homens e carros de guerra, posicionados à margem do rio Quizon. E antes da gente continuar com essa guerra, eu vou dar só mais uma informação. A gente falou já de Ribeiro algumas vezes. Ribeiro, meus irmãos, é
um córrego. Muito provavelmente, naquele lugar onde o exército de Císara estava, era um lugar plano, era uma planície, justamente para que os carros de guerra pudessem correr melhor e o exército desempenhar suas funções militares melhor. Então, tudo estava a favor de Císara, tudo. E aí, a gente fica pensando, meu Deus, mas e aí? E então, entra na batalha Deus. Deus, a gente vê isso no capítulo 5, verso 4 e o verso 21. Que o Senhor marchou contra Císara, fazendo com que chovesse tanto naquele dia, que o ribeiro, quase pouca água, o ribeiro arrastou os carros de guerra. Meus irmãos, os carros de guerra ficaram atolados ou arrastados, não serviam mais para a batalha, e Císara e seu exército, vendo sua estratégia literalmente ir por água abaixo, entram em pânico, pois não tinham mais como lutar. Olha só o que Deus fez, meus irmãos. Com a mão do Senhor agindo a favor do povo de Israel, 10.000 homens, comandados por uma mulher, por Débora e Baraque, claro, eu vou falar só pela mulher, porque enfatiza a coisa, vencem facilmente o exército do rei Jabim. Císara, vendo que tinha perdido a batalha, e sabendo que ele ia morrer junto com o exército dele, o que ele faz? Como bom maranhense, ele vazou, ele saiu correndo, ele não ficou lá para morrer, claro. E ficou completamente desnorteado, cansado, e durante a fuga, ele encontra a tenda do queneu. Olha só. E a esposa de Éber, o queneu, Jael, vendo Císara, o convida para entrar na tenda. Císara aceita o convite, pensando que ia se esconder até passar o perigo e que estaria seguro naquela tenda. Císara, com medo, com sede, cansado, ele pede água para Jael, e esta prontamente lhe serve leite. E no verso 25 do capítulo 5, diz que serviu leite com nata. Muito provavelmente, meus irmãos, para que ele ficasse mais cansado, pesasse a nata na barriga e ele dormisse. Isso já era uma estratégia que ela estava usando, vocês vão ver isso para frente. Depois de ter bebido, querendo descansar e se esconder, pede para que Jael fique à porta da tenda, para que caso apareça alguém, ela diga que não tem ninguém naquela tenda. Certo que estava protegido, Císara dormiu. Meus irmãos, vamos deixar o Císara dormindo só um pouquinho aí, eu vou dar mais uma informação interessante. Vocês lembram que eu falei que o povo era nômade? O que é um povo nômade? É um povo que muda constantemente. E por eles mudarem constantemente, eles armam e desarmam tendas, né? Muito provavelmente, Jael ajudava o esposo dela, o Éber, a armar e desarmar a tenda. Se vocês nunca armaram e desarmaram uma tenda, se já acamparam, já armaram uma tenda, né? Vocês vão lembrar, ou já perceberam, ou já viram alguém armando uma tenda, que precisa de uma corda, precisa de um martelo para prender aquela corda em alguma estaca. Então, a Jael, ela era hábil com o martelo e com uma estaca. Vamos voltar para... Pegaram a cena, né? Então, vamos voltar para a cena de Císara dormindo. Jael pegou um martelo, uma estaca, e vendo que Císara dormia pesadamente, chegou devagarzinho, pegou o martelo, pegou uma estaca, foi lá perto dele, botou a estaca na têmpora dele e deu uma martelada. E o texto diz que ele morreu. Meus irmãos, prestem bem atenção nisso. Deus preparou Jael, olha só, Deus preparou Jael armando, ela estava armada realmente, armando e desarmando tendas para esse momento. Vocês não conseguem ver isso? Às vezes nós passamos por determinadas situações, nós aprendemos determinadas coisas, aprendemos determinadas habilidades, mas às vezes a gente também ora para Deus e diz assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Para que eu estou aprendendo isso?
Por que essa situação? Só eu que passei por isso? Acho que não, né? Meus irmãos, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele, às vezes, está nos treinando hoje para usar tudo aquilo que a gente aprendeu para uma situação em que Ele vai nos usar no futuro. Deus está nos preparando para que no futuro Ele seja exaltado por tudo aquilo que nós sabemos fazer. Para que tudo aquilo que Ele nos preparou. Vocês conseguem ver isso? Se vocês voltarem para o passado, vocês vão ver que algumas vezes nós passamos por determinadas situações e hoje Deus está nos usando para fazer algumas coisas para a honra e glória dEle. Não é verdade? Então, meus irmãos, orem por tudo aquilo que vocês estão passando. Hoje, todas as situações, tudo que você está aprendendo. E Deus, muito provavelmente, vai nos usar futuramente com essa habilidade que você está aprendendo hoje. Fica a dica. Bom, voltando aqui. Baraque, ainda em perseguição a Sísera, Baraque não desiste, né? Passa pela tenda de Éber e Jael sai ao seu encontro, chama-o e mostra Sísera morto. Sabe o que acontece depois dessa batalha, meus irmãos, dessa guerra contra Jabim? Débora e Baraque, eles louvam ao Senhor e reconhecem, isso é muito importante, eles reconhecem todos aqueles que participaram daquela batalha e contam detalhes sobre aquele dia. Reconhecem, claro, Jael como uma bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Então o nome dela entrou na história, como tinha sido previsto. Mas eu não sei se vocês se lembram, meus irmãos, que Débora havia dito que a honra seria de Jael, de uma mulher. Mas em momento nenhum, a gente deixa de ouvir o nome de Baraque. Então, Baraque, apesar de não ter tido aquela honra de matar Jael, até hoje o nome dele está na história. Meus irmãos, todos nós que nos dispomos a servir a Deus, temos nosso valor para Deus. Eu vou repetir. Todos nós que nos dispomos a servir a Deus, nós temos valor para Deus. E é isso que o capítulo 5 nos traz. E aí eu pergunto para vocês e para mim também, isso foi uma reflexão que eu fiz, será que nós temos reconhecido todas as pessoas que têm trabalhado conosco, os nossos pares, os nossos pais, os nossos familiares, nossa esposa, nosso marido, nós temos orado por essas pessoas, nós temos agradecido a Deus todas as vezes que Deus tem nos ajudado em nossas batalhas diárias, nós temos louvado ao Senhor. Somos gratos ao nosso Deus por todas as coisas que estamos passando e todo o treinamento que Deus tem feito para a gente passar. Só para a gente pensar, não precisa responder. Bom, com a morte do principal general e a quebra do exército, o rei Jabim é constantemente derrotado nas batalhas contra o povo de Israel, até ele ser exterminado da terra. O texto diz no verso 31 do capítulo 5, e houve paz durante 40 anos. Meus irmãos, que história. Eu fiquei muito empolgado com essa história. A gente lê uma história, parece que é uma coisa assim tão sem sentido. E a gente começa a aprofundar e ver quão maravilhoso Deus é. E assim, ele, tudo que Ele faz. E todos os momentos da história, todos os detalhes Deus providenciou. Eu não sei, meus irmãos, como é que estão os dias de vocês, eu não sei as lutas de vocês, as batalhas que nem essa, eu não tenho a menor ideia de que vocês estão passando. Mas eu estava pensando que a gente deve viver de acordo com a perspectiva do capítulo 5. Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que devemos honrar aqueles que lutam ao nosso lado, que devemos louvar a Deus por todas as coisas que estamos passando e aprendendo e ter certeza que todo o controle de nossas vidas está na mão do nosso Senhor, do nosso Deus. Tudo é dele, depende dele e é nele que devemos confiar. Deus continua no comando de todas as coisas, sempre foi assim e sempre será. Israel, ele foi liberto por Débora, Baraque, Jael, mas a glória não é de nenhum dos três, a glória é de Deus. Então, meus irmãos, eu aproveito,
para lembrar todos nós que devemos dar glória a Deus, todo louvor e toda a nossa adoração ao nosso Senhor, reconhecer que o Espírito Santo é aquele que sempre nos conduzirá até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso líder imortal. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos. Queremos viver, Senhor Deus, segundo o capítulo 5 de Débora, Pai. Queremos reconhecer todas as pessoas que estão conosco, que têm batalhado, Senhor Deus, conosco. Queremos orar por essas pessoas, orar por nossa igreja e nos dispor, Senhor Deus, para tudo que nós formos fazer, seja para teu louvor, seja para a tua adoração, e estarmos sempre dispostos a te servir, para que o Senhor possa nos usar. Oh Deus, nós te louvamos hoje e para sempre, e te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus, abençoa o pastor e abençoa o louvor de todos nós. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém.